Deus é o Criador do mundo, o Criador dos seres humanos. Deus fez tudo muito bom, mas o que houve de errado? O homem desobedeceu e caiu. Por isso, o pecado entrou no mundo e com o pecado, a morte. Qual é a solução para o homem? Fique conosco e nos acompanhe no programa de hoje. Olá, este é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. E nessa série de programas nós queremos falar sobre a maneira como nós estamos enxergando o mundo ao nosso redor. Somos todos pecadores e todos nós carecemos da glória de Deus. Já vimos que nós precisamos do perdão dos pecados por causa de uma obra que Deus fez. Mas Deus faz isso através de quem? Qual é a solução de Deus para nós, pecadores? No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, Jesus aponta para a dureza de coração dos religiosos que o questionavam. E ao afirmar isso, Jesus vai mostrar então para os seus discípulos que um coração endurecido não pode entrar no reino de Deus. Jesus encontra um jovem rico que não faz o que Jesus manda. Ele não ouve Jesus e não obedece, vendendo tudo que tem e o seguindo pelo caminho. Os discípulos, então, admirados, perguntam: se ele não pode ser salvo, quem pode ser? A resposta de Jesus: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. A resposta de Jesus não é que tudo é possível porque você, através de Deus, pode conquistar qualquer coisa. Não. É impossível para o homem salvar a si mesmo. Então, o que é possível para Deus? Nos salvar. Deus é que muda o nosso coração. O que Jesus está ensinando é que precisa existir uma obra divina, uma obra sobrenatural para mudar o nosso coração duro para um coração que vê a Jesus Cristo como Ele é, que ouve a Jesus Cristo e que o obedece. A redenção, a salvação, a mudança de vida vem através da obra de Deus em Jesus Cristo. A resposta de Deus, ou a solução de Deus para a humanidade, é o Senhor Jesus, a sua morte e ressurreição. Ele que levou sobre si todos os nossos pecados e nele em quem Deus nos perdoa. Assim, também é através do Senhor Jesus que Deus nos traz a redenção, nos leva de volta para a comunhão com Ele, restaurando a amizade que antes havia sido perdida por causa do pecado. Tudo isso por causa da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Como Deus faz isso? Não por uma obra que nós realizamos, não por uma insistência nossa, mas pela graça. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios dizendo que a salvação é pela graça. Não é pelas obras que fazemos para que nós não venhamos a nos gloriar de alguma coisa ou de algum mérito que temos, mas é unicamente mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A salvação que não vem de nós mesmos, mas vem mediante a fé em Jesus Cristo, por causa de uma obra graciosa de Deus, através
de Jesus. Não é aquilo que fazemos, mas é o que Deus já fez por nós em Jesus Cristo. A boa notícia é que o problema do pecado não permanece sem solução. Deus nos dá a solução em Jesus, nos trazendo o perdão e criando em nós uma nova vida, um novo coração. Diante de tudo isso, como nós respondemos? A Bíblia nos ensina que a resposta é o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. O arrependimento dos nossos pecados e crer na morte e ressurreição de Jesus. Porque se Ele morreu e ressuscitou, isso significa que a sua vida também é a nossa vida. A sua vitória é a nossa vitória. Como escreve o apóstolo Paulo, antes nós estávamos mortos e perdidos, mas agora, por causa da grande misericórdia de Deus em Cristo Jesus, pela graça, Ele nos salvou. O bem que eu quero eu não faço, e o mal que faço eu não quero, não. Eu deparei com meu retrato na contramão da sua perfeição e grito: quem me livrará de mim, desse corpo de condenação? Se o bem que eu quero eu não faço, e o mal que faço eu não quero, não. Sigo nessa perdição. De graça Deus mandou recado, seu verbo se fez corpo, perfeitamente conjugado se entregou. Quem me explica tanto amor assim? Trocar a glória por condenação. Pagou por todos meus pecados, me amou, me livrou. Até a própria morte venceu o meu Senhor, pelo preço que pagou por mim. Eu sei que minha vida só pertence a ti, teu sangue me faz existir. Eu te espero para que complete em mim sua vida, minha vida. Minha vida, sua vida. De graça Deus mandou recado, seu verbo se fez corpo, perfeitamente conjugado se entregou. Quem me explica tanto amor assim? Trocar a glória por condenação. Pagou por todos meus pecados, me amou, me livrou. Se vivo é porque Ele morreu, prova da justiça e do amor de Deus. Até a própria morte venceu o meu Senhor, pelo preço que pagou por mim. Eu sei que minha vida só pertence a ti, teu sangue me faz existir. Eu te espero para que complete em mim sua vida, minha vida. Minha vida, sua vida.
Você já percebeu como todo filme ou toda história conta uma história de redenção? Pode ser que você não seja familiarizado com o termo, mas todos nós somos acostumados a pensar basicamente nessa estrutura. Nós temos uma ideia de mundo ideal, mas nós sabemos que esse mundo ideal não existe, que na verdade as coisas estão corrompidas, quebradas. Então nós sempre esperamos que alguma coisa redima ou corrija essa coisa que está quebrada ou este mundo quebrado. Os filmes contam essa história. Por isso, sempre um filme tem um começo, um momento onde as coisas caminham para dar muito errado, então um protagonista entra e muda toda a história e faz com que tudo dê certo. A grande verdade é que nós podemos concordar com várias pessoas no sentido de criação, por exemplo. Se pensarmos que Deus criou todas as coisas e as estabeleceu muito bem e que nós devemos cuidar da natureza, as pessoas vão dizer, olha, está certo. E talvez até pode ser que elas concordem conosco no sentido de reconhecer a pecaminosidade na humanidade. Você pode dizer, olha, as pessoas elas têm se tornado cada vez mais egoístas. E aí alguém pode dizer, é verdade. O grande problema é na hora de propor uma redenção. É aí onde uma grande divisão acontece. Porque nós podemos tentar propor vários tipos de redenção para vários tipos de coisa. E a grande verdade é que se nós não entendermos que existe apenas uma única forma de redimir todas as coisas, então nós teremos um sério problema. Os homens já tentaram redimir o mundo através de várias coisas. Através da centralidade no homem com o humanismo, através da centralidade na racionalidade com o tempo do iluminismo. A grande verdade é que sempre houve propostas de redenções diferentes, mas nenhuma delas nos deu uma resposta satisfatória. E existe apenas uma resposta, e é a que eu quero falar com você hoje. Para isso, eu quero ler um texto que se encontra lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 15 até o verso 20. Diz assim: Ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O apóstolo Paulo vai apontar qual é a redenção verdadeira. E essa redenção verdadeira tem um nome: Jesus Cristo. É interessante que a Bíblia começa falando de céu e terra, a criação de céu e terra, e fecha em Apocalipse falando sobre novos céus e nova terra. A redenção nada mais é do que você consertar algo que está quebrado. E quando nós olhamos para a redenção em Cristo, nós podemos às vezes imaginar que Cristo morreu para redimir pessoas. Isso é uma verdade. Ele morreu para pagar o preço do pecado de um povo que ele decidiu comprar. Mas a redenção de Cristo não se limita apenas aos homens. Cristo estava redimindo todas as coisas. Porque, afinal de contas, todas as coisas sofreram com o pecado do homem. Toda a criação geme, toda a criação sofre os impactos da queda. Então, quando Cristo propõe a sua redenção, ou quando ele realiza essa redenção, ele não a realiza apenas em homens, mas em todas as coisas. Quando nós falamos em nova terra, quando nós falamos em uma nova morada, nós só falamos dela, e ela só é possível porque Cristo redimiu todas as coisas. Sabe qual é o grande problema quando nós propomos redenção em quaisquer outras coisas que não Cristo? É que elas nunca são duradouras. Há momentos até que alguma coisa diferente pode acontecer. Há momentos em que nós podemos viver uma mudança em uma situação, mas já percebeu que em determinado momento parece que as coisas voltam ao estado inicial? Deixa eu voltar ao meu exemplo dos filmes. Eu, particularmente, gosto muito de filmes de heróis. Já percebeu como sempre há uma sequência? Em um filme existe uma solução, mas ali fica uma brecha para um problema que surgirá em breve. E aí vem um outro filme para dar sequência àquele filme anterior. E aí então um novo vilão surge ou uma nova situação muito complicada. Na sociedade é assim. Às vezes esperamos a redenção através de ideologias, através de pessoas que sobem ao poder público e são envolvidas na política. E aí às vezes até há uma pequena melhora por um tempo.
mas em dado momento parece que as coisas começam a desandar. Quantas vezes você já viu a economia do país boa e depois voltar a um estado ruim? Depois estar boa de novo e depois voltar para mais um estado de caos? Quantas vezes na sua casa você já viu que na sua vida em alguns momentos algo começa a dar certo e daqui a pouco se torna problemático e essa história se repete? Isso acontece porque nós não temos o poder de redimir. Não cabe a nós criar ou propor uma redenção fora de Cristo. O único que pode redimir, o único que pode consertar algo quebrado verdadeiramente e colocar isso em um estado muito melhor do que o estado anterior é Cristo. O nosso grande problema é achar que existe solução fora de Jesus quando não há. Jesus é a resposta. Jesus é quem pode solucionar todo um estado de podridão. Jesus é quem pode pegar ossos secos e fazer com que eles se tornem um exército. Jesus é aquele que pode pegar um coração de pedra e fazer com que esse coração seja feito em um coração de carne. A grande verdade é que o único que consegue fazer com que as coisas jamais voltem ao estado de deterioração é Cristo. Então, o que é que nós temos que aprender com a redenção? Que a redenção ela fala de algo que está além de nós. A redenção nunca aponta para nós mesmos ou para soluções que podemos propor. A redenção não tem a ver com as ideias que temos. A redenção não tem a ver com as ideologias, com os pensamentos, com as correntes filosóficas que iremos propor. A redenção tem a ver com um homem que satisfez a ira de Deus. A redenção tem a ver com um homem que viveu de maneira perfeita, que cumpriu a lei em toda a sua essência. Um homem que viveu para glorificar aquele que é Deus e Senhor sobre todas as coisas e glorificar o seu próprio Pai. A redenção tem a ver com sangue. Um sangue que foi derramado para saciar um Deus irado e furioso, mas para apaziguar e fazer com que a amizade seja restabelecida onde a inimizade reinava. Nós precisamos olhar para a redenção para o lugar certo. Quando nos perguntamos qual é a mensagem da cruz, ela é uma mensagem de redenção. Não há redenção sem cruz, não há redenção sem Cristo. Por melhores que sejam as ideias, por melhores que sejam os homens, por mais impressionantes e maravilhosos que sejam os caminhos que tendamos a trilhar, uma hora as coisas novamente darão errado. Só há um lugar onde um coração ferido é feito novo. Só há um lugar onde a nossa paz verdadeira é encontrada. Paz essa que se encontra até em meio à guerra. Esse lugar não é em uma ideia, não é em uma filosofia e nem nos planos humanos. Esse lugar é em uma pessoa. Essa pessoa chama-se Jesus Cristo. A solução para você, a redenção para você. Não importa quais erros você já tenha cometido, não importa quantas coisas ruins você já tenha feito até agora, há solução. E essa solução é encontrada em Cristo Jesus. Corra para Ele. Espere que Ele mude o seu coração e creia que Ele fará. E creia em uma coisa, não há retrocesso. De glória em glória somos transformados, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Cristo redimirá o seu povo e redimirá todas as coisas de maneira plena e perfeita. Creia nisso e encontre a redenção no lugar certo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir a mensagem da Palavra de Deus. E talvez você seja uma pessoa que pensa nesse momento: o meu pecado ele é grave demais para que Deus possa me perdoar. O que eu fiz não tem perdão. As pessoas às vezes pensam que não há redenção para elas, que não há salvação, porque elas acham que o que fizeram não merece. Mas nós não estamos falando aqui sobre merecimento, estamos falando sobre graça, sobre misericórdia. Deus conserta a nossa visão para enxergarmos que o perdão para a nossa vida vem por causa de uma obra maravilhosa que Ele fez por mim e por você na cruz de Cristo. Eu quero orar por você que talvez se vê dessa forma. Você talvez se vê como uma pessoa que não merece redenção, que não merece salvação. Se você se vê assim, você já está no caminho certo, porque realmente nós não merecemos. Deus o faz por meio de sua graça em Jesus Cristo. Tudo que você precisa fazer agora é se render, se arrepender e crer, reconhecendo que Deus é o seu Criador, reconhecendo também que você é um pecador
e reconhecendo acima de tudo que Jesus morreu e ressuscitou para que a vida dele seja a sua vida e para que pela sua morte você tenha vida eterna. Vamos orar juntos, me acompanhe nessa oração e vamos pedir para que Deus assim nos abençoe com essa visão correta e consertada a respeito da nossa redenção, a respeito da salvação pela fé em Jesus Cristo. Me acompanhe nessa oração. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque não depende de nós, mas depende unicamente do Senhor. Realizar uma obra grandiosa em nosso coração, uma obra que para nós é impossível, porque com os nossos méritos, com a nossa obediência, nós não conseguimos. Por mais que tentemos, te louvamos porque a resposta não está em nós, a resposta está no Senhor. Te louvamos porque a solução não são os nossos planos, não é o nosso próprio coração, mas a solução vem de Ti através de Jesus Cristo. Te louvamos também, ó Deus, porque o Senhor não nos deixou sem uma resposta para os nossos pecados, sem uma resposta para a nossa redenção ou para um caminho de salvação. Ó Deus, em que em nome de Jesus, aquele que nos assiste, a pessoa que acompanha esse programa, que precisa ter a lente consertada pelo Senhor, que ela possa entender hoje que a redenção só existe através de Jesus. Não importa o quão grave seja o seu pecado, não importa o quão grave seja a sua culpa, em Cristo, o Senhor fez tudo aquilo que nós precisávamos através de sua morte e ressurreição. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor pode nos redimir, porque o Senhor pode nos perdoar e o Senhor fez através do Teu Filho. Console, ó Deus, aquele coração aflito, afligido pelo pecado e leve-o, ó Deus, ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. E que o Senhor, assim, possa nos perdoar e possa nos dar uma vida como de pessoas redimidas que vivem para a Tua glória e que andam por este mundo, enxergando o mundo da maneira correta, mas enxergando como pessoas perdoadas pelo Senhor em Jesus Cristo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Estou aqui, pois Ele decidiu me amar e então eu posso livre. Seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me dou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar e então eu posso livrar.
sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte, o sofrer, não me assustarão jamais, pois foi Ele que venceu em meu lugar. Jesus Cristo. Você deseja entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração, pedir para fazer parte de nossa lista de transmissão? É muito simples. Basta você enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. E também você pode acompanhar todas as informações e atividades da nossa igreja pelas redes sociais. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou durante todo o nosso programa. Caso você perdeu alguma parte, ministração da palavra ou alguma canção, você pode nos assistir todos os sábados às 12h30 e às 21h30 e também acompanhar todos os programas que já gravamos até aqui pelo nosso canal no YouTube. Que Deus te abençoe, que você encontre redenção e salvação em Jesus Cristo. E que Deus assim o abençoe com o perdão, em nome de Jesus. Amém.